Olá, o meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo ao Live Performance TV. No episódio desta semana eu vou ser um pouco mais técnico. Eu vou falar aqui sobre dois termos que são utilizados aqui no canal constantemente e que eu acredito que é importante que você desse lado que compreenda o que é que eles significam na verdade. Se é a primeira vez que está a chegar ao canal, convido desde já a inscrever-se e não se esqueça de ativar as notificações para receber um aviso sempre que eu publico um novo vídeo. Pois bem, este canal, que é sobretudo dedicado aos estudos e à partilha de conhecimentos relacionados com a lei da atração, neste canal eu tento sempre fazer o inverso daquilo que é a tendência do ser humano. O ser humano tem como tendência complicar as coisas que são simples. E aquilo que é o meu objetivo é descomplicar aquilo que é complicado. Então, aparentemente, nós utilizamos constantemente. Eu vejo nos comentários que as pessoas falam: eu estou a vibrar, eu estou na frequência. Ou seja, há muita utilização dos dois termos vibração e frequência. Porém, na maioria das vezes, as pessoas não sabem exatamente o que estão a dizer. Elas estão a falar naquela linguagem porque estão dentro de um ambiente de lei da atração, porém elas nunca compreenderam, na verdade, exatamente o que é que isso significa. Então eu vou utilizar dois exemplos muito práticos. Aliás, um exemplo em duas etapas, não é? Que de alguma forma vos vai ajudar a compreender estes dois termos. Nós temos que pensar que todos os princípios da lei da atração derivam da física quântica ou da mecânica quântica. Ou seja, é através do estudo da física quântica e da mecânica quântica que nós temos a lei da atração com sustentabilidade. Ok? E dentro da física quântica, nós temos um princípio que diz que nada no universo, e quando eu falo aqui de universo, eu não estou a falar da consciência divina que muitos chamam Deus, eu estou a falar no sentido literal, os planetas, o espaço, as estrelas, o Sol, as galáxias, tudo aquilo que compõe o que existe à nossa volta, que tudo nesse universo está em movimento. Ou seja, nada está parado. Tudo tem um movimento. Ainda que nós possamos observar um objeto e acreditar que ele é composto por uma massa sólida, a massa energética que compõe esse objeto tem movimento. Ou seja, cada uma das partículas está numa determinada vibração. E aqui é que entra o termo vibração. Então, a vibração nada mais é do que o código genético, se assim possamos dizer, é o código genético da partícula de energia. Por outras palavras, aquilo que é a composição dessa partícula, e isto de uma forma, obviamente, fazendo aqui uma analogia para que você compreenda, é basicamente aquilo que se chama de vibração. Ou seja, a etiqueta de uma peça de roupa que fala que ela é composta por algodão e poliéster ou elastano ou qualquer outra matéria-prima, quando falamos em vibração, nós estamos a falar sobre essa etiqueta, ou seja, a composição dessa partícula. Como é que ela se está a comportar? Como é que ela se está a mover? Não é? Então, a vibração nada mais é do que a composição ou o código genético dessa partícula. Ok? Então, quando uma partícula está em vibração, ela tem uma assinatura específica. Só ela é que está nessa tal trepidação ou nesse tremer que se chama vibração. Então, vamos imaginar que eu tenho duas partículas diferentes, não é? Uma vai estar a vibrar diferente da outra. Cada uma vai ter o seu próprio processo de vibração. E conforme a vibração daquilo que temos, há uma composição, ou seja, uma característica que a diferencia de todo o resto. Ok? Então, quando nós vemos um objeto, nós vemos que existe uma vibração semelhante entre as partículas, porque caso contrário, elas não eram atraídas umas com as outras. Então, tudo aquilo que nós vemos como uma massa aparentemente sólida são partículas a vibrar todas umas do lado das outras na mesma velocidade, vamos dizer assim. Ou seja, elas têm a mesma composição. Ok? E depois nós temos que falar aqui sobre frequência. Porque à medida em que essa partícula vai vibrando ou tremendo, não é? Ela projeta uma determinada frequência. Ok? E essa frequência é basicamente aquilo que nós podemos dizer que é a referência dessa partícula. Se por um lado a vibração é a composição da partícula, por outro lado a frequência é aquilo que a diferencia das outras pessoas. Ou seja, como nós conseguimos identificar. Então vamos imaginar o seguinte cenário. Nós temos um armazém cheio de produtos. Então aqui nós podemos dizer que é o universo.
que é composto por muita coisa, ok? Nesse armazém, nós temos esses produtos e para que o dono da empresa ou o dono desse armazém consiga diferenciar cada um dos produtos, ele vai colocar um código de barras. Se você já foi ao supermercado, sabe que a maneira como o funcionário ou o atendente tem de lhe dizer o preço é passar o código de barras num scanner, não é? No computador. Então, basicamente, ele vai catalogar ou colocar uma referência em tudo aquilo que existe, um código de barras, que será, neste caso, a parte da frequência. Ou seja, eu estou a identificar que produto é aquele, ok? Mas dentro do código de barras, ainda que exista essa divisão, existe também algumas características diferenciadas. Ou seja, eu posso ter o mesmo código de barras, todo igual, portanto os números são todos iguais, exceto, por exemplo, os dois últimos, que vai dizer algo referente à composição daquele produto. Ok? Então nós podemos ter uma camisa, por exemplo, não é? Um polo, e eu tenho o mesmo código de barras, ou seja, é exatamente a mesma matéria-prima, só que eu vou ter uma etiqueta, ou vou ter um código de barras diferente para o branco e outro para o preto e outro para o azul. Ou seja, vai haver uma diferenciação, ainda que a composição, ou seja, a vibração, seja a mesma. Então eu posso ter exatamente o mesmo produto, não é? Vamos supor a mesma peça de roupa, não é? Exatamente igual, e o que vai mudar vai ser na parte da frequência, ou seja, a cor. A composição é a mesma, ou seja, o seu código é exatamente igual ao outro, mas a composição ou a cor vai diferenciá-lo. Então nós podemos dizer que a vibração é o modelo da peça de roupa, não é? E que a frequência é a cor ou algum detalhe em termos de estilo ou de acabamento que possa diferenciá-la, ok? Então, porquê é que é importante você compreender estes dois termos? Vibração, não é? Que basicamente é a composição, aquilo que faz parte desse elemento, e vibração, ou seja, aquilo que o diferencia das outras coisas, não é? Aquilo que é a catalogação no universo. Nós sabemos que, através dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações, que nós emitimos partículas de energia. Não é? Nós já falamos em campo eletromagnético, já falamos em imensos conceitos. Então o que é que nós podemos dizer? Podemos dizer que quando nós estamos a emitir uma frequência energética, ou quando estamos a emitir partículas de energia através desses três elementos, pensamentos, palavras e ações, cada uma dessas partículas vai ter o seu código genético, ou seja, vai ter a sua vibração, ok? E vai ter também a sua frequência. Então ela não só vai estar dentro daquilo que é um alinhamento ou daquilo que é uma composição semelhante à realidade que nós queremos viver, mas nós também vamos dar uma direção, ou seja, vamos dizer para onde ela deve caminhar. E aí é que há aqui o processo de atração, não é? A partícula não só tem que vibrar, como essa vibração vai emitir a tal frequência. E a frequência podemos aqui utilizar várias vezes o exemplo da rádio. Nós podemos ter o rádio, não é? Nós sabemos que existem partículas a vibrar com o som da estação de rádio que nós queremos escutar, mas nós temos que eventualmente fazer uma sintonia para apanhar a frequência certa em que está a ser emitido o sinal. Por outras palavras, nós temos sempre que ter esta consciência. Tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós falamos e tudo aquilo que nós fazemos vai emitir uma determinada partícula de energia. Tudo isso emite energia, cria energia. É essa a parte da co-criação. Eu estou a criar juntamente com aquilo que são as ferramentas que o universo já me deu. Neste caso, minha mente, aquilo que é a minha forma de comunicação, através dos 5 sentidos, e depois a parte mecânica do organismo, ok? Portanto, a parte das ações. Então, ao fazê-lo, eu estou a gerar uma nova partícula de energia, mas depois eu tenho que lhe pôr uma assinatura, eu tenho que lhe dizer exatamente o que é que ela tem que fazer. Então, quando eu estou, por exemplo, a desejar algo na minha vida, eu estou, em primeiro lugar, a imaginar alguma coisa, ou seja, a criar essa partícula, e ela vai estar a vibrar. E quando eu começo a ser específico, quando eu começo a pensar exatamente em cada elemento da vida que eu quero viver, eu estou a dar-lhe uma frequência. Ou seja, eu estou a polir, eu estou a colocar um código de barras para conseguir identificar, ou para que o universo identifique o que é que precisa de vir até mim. Então não adianta só eu estar a pensar de uma forma abstrata, como eu digo muitas vezes, eu quero uma casa.
ou desejo uma casa. Ok, aí a partícula já está a vibrar na casa. Ou seja, eu sei que é uma casa, que a composição de uma casa já lá está, mas eu preciso depois de fazer aqui a diferenciação, como se fosse a cor da camisa polo, não é? Que casa? Quantos dormitórios? Quantas as especificações? Tem jardim? Não tem jardim? Como é que é o telhado? Como é que são as portas? Como é que são as janelas? E aí eu estou a colocar realmente o código de barras. Ou seja, a colocar numa frequência, não é? Específica. E a partir daí é que as coisas começam a vir até mim. Então acredito que a compreensão destes dois termos, ainda que, obviamente, que a minha explicação não é uma explicação literal, eu quero apenas que você compreenda as coisas de uma forma simples, ou seja, que este conceito seja passado para que haja um entendimento de todas as pessoas, não é? Não me adianta estar aqui a tentar ser muito técnico ou muito específico sem lhe dar realmente um entendimento plausível, que você consiga compreender. Não é? E eu penso que desta forma é fácil compreender. Ou seja, a vibração, vamos dizer assim, vai determinar o tipo de coisa que eu quero e a frequência vai especificar ou polir isso que eu quero. Okay? Então nós podemos falar aqui desta forma sobre vibração e sobre aquilo que é a frequência. Okay? Então eu acredito que a partir do momento em que você compreende e começa a dissolver aqueles bloqueios, lá está, da tentativa do ser humano complicar as coisas, porque na verdade é isso, as pessoas estão sempre a colocar termos mais complexos em conteúdos de lei da atração e na verdade apenas complicam o processo, não é? A única coisa que você precisa de saber é isso. Não há partículas estáticas paradas neste universo, tudo está em movimento, ou seja, está a vibrar, tem uma composição específica e depois há as características que, de alguma forma, descrevem essa partícula. Ou seja, estamos a falar da frequência, ok? Portanto, a emissão de energia que é feita através dessa vibração emite uma frequência. E é isso que vai tornar essa parte específica. Por isso é que eu digo que você tem que ser não apenas direcionado para aquilo que quer, mas tem que ser específico em relação a exatamente o que quer. Ou seja, não vamos ser abstratos. E isto é uma coisa que eu vou reforçar com muita vivacidade no novo curso Sem Limites, que será lançado no dia 4 de setembro. Okay? Nós temos que saber ser específicos. Porque se nós não formos específicos, nós não só estamos a perder aqui a oportunidade de dar uma frequência, uma sintonia à nossa partícula essa que vai atrair pessoas e circunstâncias que vão trazer até nós exatamente aquilo que nós queremos. Então, para a manifestação de sonhos, é importante percebermos que a vibração e a frequência são dois componentes ou dois ingredientes primordiais, ok? Então agora pergunto, de que forma é que compreender o que é vibração, de uma forma simples, claro, e frequência ajudou no seu processo de manifestação de sonhos? Partilhe a sua experiência nos comentários, ela é muito importante para mim. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e partilhá-lo com os seus amigos e familiares. Se ainda não subscreveu o canal, convido a fazê-lo hoje. E não se esqueça de ativar as notificações para receber um aviso sempre que eu publico um novo vídeo. Convido também para se juntar a mim nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Muito obrigado pelo tempo despendido a ver este episódio. Espero que ele tenha agregado valor à sua vida. Um forte abraço e muito obrigado.